Adivinham onde é que eu estou hoje? Venham comigo. Olá, bem-vindos à nossa nova edição da newsletter Alibi de Bem-Estar e Autoestima. Hoje visitei o Instituto de Implantologia, que está situado mesmo em frente à nossa boutique em Lisboa, na Avenida Pombano Bordal Pinheiro, e estou com o Dr. Fábio Calvo, que nos vai dar umas dicas muito valiosas acerca de higiene oral. Olá, bom dia, meu nome é Fábio Calvo, eu sou higienista do Instituto de Implantologia e estou aqui também hoje para vos ajudar um bocadinho em tudo o que toca aos assuntos do nosso sorriso. Portanto, acima de tudo, e aquilo que devemos estar atentos em casa, acima de tudo, à nossa gengiva, ao sangramento da nossa gengiva, se reparamos ou não que estamos com algum mau hálito, alguma dor, algo que seja fora de normal, a verdade é que nós não devemos de todo evitar procurar um profissional, porque a verdade é essa, nós devemos procurar um profissional tal e qual como procuramos os outros profissionais de saúde sempre que temos algum problema. E os profissionais de saúde oral, seja o higienista oral, seja o médico dentista, devem ser procurados da mesma forma e não só em caso de urgência. Exatamente. Portanto, qualquer sinal... Eu sei que aqui o lema do Instituto é muita literacia dos pacientes e dar-lhes o máximo de informação e o máximo de conhecimento para estarem despertos àqueles problemas que ainda agora o Dr. Fábio falou. Portanto, o nosso desafio habitual destas newsletters são 5 dicas. Portanto, vou-lhe pedir 5 dicas para manter uma boa higiene oral. Bem, como primeira dica, e aquela que eu acredito que seja a mais importante de todos, e espero eu que toda a gente o faça, é a nossa escovagem. E a nossa escovagem deve ser de pelo menos 2 vezes por dia. Nós temos uma regra que são 2 vezes por dia durante 2 minutos, pelo menos nesse sentido. Portanto, utilizarmos sempre uma escova suave. Quanto mais pequena for a cabeça da escova, melhor, porque vai ser mais eficiente, mais acessível a todas as zonas. Ser das suaves para também, de alguma forma, não magoarmos a nossa gengiva, porque muitas vezes, e o que acaba por acontecer em termos de literacia ou daquilo que nós pensamos de uma forma melhor é, quanto mais dura for a escova, melhor ela vai escovar. E muitas vezes isso é um princípio errado. Ou seja, devemos ter uma escova, na verdade, mais suave para não magoarmos a gengiva, ser uma escovagem de uma forma gentil, mas vamos conseguir fazer uma remoção eficaz da placa bacteriana. Os 2 minutos, na verdade, para perdermos algum tempo durante a nossa escovagem e não ser uma escovagem apressada em que passamos pela parte de fora, que é aquela que é visível quando sorrimos, mas conseguimos passar por todas as superfícies. A parte de fora, a parte de dentro, as superfícies mastigatórias e, no final de tudo, nunca esquecermos a nossa língua, que deve também ela ser higienizada no final das nossas refeições ou quando nós fazemos a nossa escovagem. Portanto, muito importante, uma escovagem de manhã, se possível, uma escovagem depois do nosso almoço e uma escovagem no final do dia, ou seja, o final do nosso dia de refeições deve sempre ser complementado com uma higiene oral, neste caso uma escovagem. Segunda dica, e um bocadinho também como complemento àquilo que acabámos de falar relativamente à escovagem dentária, é o fio dentário. E o fio dentário muitas vezes, e nós sabemos disso perfeitamente em consulta, que acaba por não acontecer todos os dias ou muitas vezes só quando a pessoa sente desconforto. A verdade é que isso não deve de acontecer. Muitas vezes aquilo que eu explico aos meus pacientes, e eu acho que é a forma mais fácil de nós o entendermos, é, por exemplo, quando vamos lavar as nossas mãos. O que é que nós fazemos? Nós lavamos a parte interior, a parte exterior e lavamos sempre o espaço entre os nossos dedos. Portanto, a nossa escovagem não é diferente nesse aspecto, porque a escova nunca vai conseguir aceder ao espaço entre os dentes. Portanto, há sempre algo que vai ficar, apesar de não criar desconforto. Portanto, o fio dentário é isso mesmo, é o complemento da nossa escovagem. Portanto, não tem que ser em todas as escovagens. Claro que se houver disponibilidade para isso, podemos fazê-lo, mas acima de tudo, uma vez por dia deve ser utilizado o fio dentário, de preferência no final do nosso dia. E aqui eu acredito que para também ser de uma forma mais fácil, fazermos primeiro o fio dentário e depois fazermos a nossa escovagem. Primeiro porque realmente estamos a retirar tudo que está no espaço entre os nossos dentes e depois com a escovagem vamos ter uma remoção mais eficaz da placa bacteriana. E depois um bocadinho para nós não nos esquecermos e enganarmos o nosso cérebro, porque muitas vezes o que acontece é que nós escovamos os dentes
e o fio acaba por ficar para amanhã por preguiça ou porque ficou dentro da gaveta e não o vimos. Portanto, fazendo o fio dentário primeiro, nós nunca nos vamos esquecer da nossa escovagem. Portanto, é quase uma obrigação nós fazermos o fio. E a verdade é que nós só temos que criar a rotina. A partir do momento em que criamos a rotina, tudo se torna mais fácil. Segunda dica. Como terceira dica, e aqui é um bocadinho algo que é falado por todos nós profissionais de saúde, ou não só oral, como profissionais de saúde, tem a ver com a nossa alimentação e o facto de realmente termos uma alimentação equilibrada. E nesse aspecto eu aqui vou focar-me acima de tudo naquilo que não nos faz tão bem, ou seja, tudo aquilo que são doces, ou seja, tudo o que são açúcares processados, refrigerantes, ou seja, todo esse tipo de coisas são algo que nós de alguma forma, como uma boa alimentação que devemos ter, que devemos evitá-la. Como nós dizemos muitas vezes aos nossos pacientes, quando a verdade, especialmente pensando agora que estamos no verão, no período de férias, nesse aspecto, há muito doce, a bola de Berlim na praia, o gelado, portanto, todo esse tipo de coisas, diria que estando neste período não faz mal eu o ter, mas nunca em exagero, como em tudo. E sempre que existem esses períodos, eu diria para o termos junto a um período nosso de refeição, porque muitas vezes o que acontece é que quando nós ingerimos um doce, a verdade é que isso de alguma forma afeta o nosso pH da nossa saliva e acaba por tornar um ambiente muito mais ácido. Ambiente esse que facilita muito as bactérias e que nos pode trazer então a cárie dentária nesse aspecto. Portanto, sempre que formos fazer o consumo de um doce, um chocolate, próprio gelado, não ser algo que nós vamos comendo faseadamente ao longo do dia. Ou seja, se possível, colocá-lo junto a uma refeição principal para nós depois também podermos ter a nossa higiene nesse aspecto. Tal e qual como os doces, também os refrigerantes. Portanto, é algo que também não vai fazer nada bem aos nossos dentes, o que muitas vezes, até pela sua acidez, acaba por criar algum desgaste, alguma abrasão, alguma erosão nesse aspecto nos nossos dentes. Portanto, é algo de evitar. Algo que eu sei que acontece também muitas vezes, e nós ouvimos isto um bocadinho, muitas vezes até pelas redes sociais, às vezes por pessoas que não são profissionais de saúde oral, e eu sei que é algo muito recorrente, é o bebermos água com umas gotas de limão. Acima de tudo, termos muito cuidado com esse hábito, porque aquilo que vai criar muitas vezes é alguma erosão nos nossos dentes. Eu não estou a dizer para não beberem, mas se fizerem ingestão, tentarem que o seja através de uma palhinha. Isto para o líquido ir diretamente para a nossa garganta e não ter contacto com os nossos dentes ou evitar o máximo de contacto nesse aspecto. Quarta dica, e aqui um bocadinho para uma parte da população, ou seja, não é para a população a geral, mas acima de tudo é algo que nós sabemos que afeta não só a nossa saúde geral, mas acima de tudo também a nossa saúde oral, que é o tabaco. E hoje em dia, não só o tabaco normal, mas nós temos também o tabaco aquecido, o tabaco eletrónico como nós o conhecemos. E a verdade é que ainda não existem assim tantos estudos nesse aspecto, mas nós começamos a perceber que é algo que acaba por ter tantos ou mais consequências do que o próprio tabaco normal nesse aspecto. Não só o próprio aquecimento, como a própria nicotina, tudo o que está ligado, na verdade, a esses cigarros, e nós sabemos que, de uma forma mais fácil, a pessoa pega num cigarro desses, está em qualquer ambiente e pode fumá-lo. Portanto, é realmente algo que não nos faz bem, porque afeta muito a nossa saúde oral. E a verdade é que é algo que as pessoas muitas vezes não sabem, mas é que a nicotina esconde muito dos sinais de algo que possa não estar bem. Por exemplo, a nicotina inibe o sangramento das nossas gengivas. Ou seja, nós não nos vamos a perceber de um estado de inflamação e de sangramento das nossas gengivas, pensando muitas vezes que as coisas estão bem e na verdade não estão assim tão bem. Como quinta e última dica, como quinta, o visitarmos o profissional de saúde, o visitarmos o higienista oral a cada 6 meses, pelo menos, o visitarmos o nosso médico dentista uma vez por ano, tal e qual como visitamos os outros profissionais de saúde. Realmente é aqui que nós vamos fazer, acima de tudo, a prevenção, a manutenção dos tratamentos, o diagnóstico, porque realmente vamos fazer com que não venha só ter connosco em caso de urgência. Aqui a ideia mesmo é nós evitarmos a urgência, evitarmos talvez, se calhar, eu diria, gastos mais acrescidos, porque tratarmos uma cárie numa fase inicial não é a mesma coisa que tratarmos uma cárie quando o dente já está praticamente destruído, em que isso muitas vezes leva à desvitalização do dente, ou leva à extração do dente, à colocação do implante. Portanto, acima de tudo, é estarmos alerta a todos os sinais e prevenirmos aquilo que podemos prevenir, ou seja, encontrar tudo numa fase inicial nesse aspecto. Portanto, a visita ao higienista, acima de tudo, com parte de prevenção e manutenção, e a visita ao médico dentista para diagnóstico nesse aspecto, pelo menos uma vez por ano. Dentista,
6 em 6 meses o higienista oral. Aqui no Instituto de Implantologia, em termos de higiene oral, nós contamos com o GBT, que é o Guided Biofilm Therapy, ou seja, a terapia guiada do biofilme. É um aparelho, uma tecnologia recente nesse aspecto, que torna não só a consulta menos invasiva, como mais fácil tanto para nós profissional como para o paciente. E o que acontece não só, por exemplo, é um aparelho que utiliza água aquecida, portanto, o que acaba por facilitar muitas vezes em situações de sensibilidade dentária, e é um aparelho que nos permite aqui termos um foco maior naquilo que são os ensinos que nós podemos fazer ao paciente, porque nós o que fazemos é, nós colocamos um corante nos dentes da pessoa, mandamos bochar e depois o que vai acontecer é que todas as zonas que tiverem acumulação de bactérias são zonas que vão ficar pigmentadas, portanto, a pessoa vai se perceber todas as zonas que na verdade não está a escovar tão bem ou que não está a chegar tão bem nesse aspecto. Portanto, nós vamos conseguir incidir em todas elas, dar dicas na verdade mais personalizadas nesse aspecto e ajudar muito mais naquilo que é o nosso foco, que é a prevenção. Portanto, este aparelho realmente é algo que nos ajuda bastante nesse sentido e que torna a consulta muito mais confortável para o paciente. Aqui mais uma dica bónus e muito importante. Trocar a cabeça da nossa escova, seja ela uma escova elétrica ou trocar a nossa escova manual, sempre de 3 em 3 meses. Ou seja, nós muitas vezes costumamos dizer trocar a escova quando troca a estação do ano. E outra dica muito importante, aproveitando agora, trocarmos a nossa escova ou cabeça de escova após um período em que estamos doentes. Quando estamos constipados, com uma gripe, alguma infecção respiratória, quer que seja, trocarmos a nossa cabeça de escova, porque realmente é algo que vai ter muitas bactérias nesse sentido, portanto, fazermos... Eu aprendi imenso, por isso muito obrigada pelas suas dicas, muito valiosas. Eu espero que as nossas seguidoras sigam atentamente este vídeo, tomem nota, porque eu acho que, como disse, está nas nossas mãos grande parte daquilo que nos ensinou. Por isso, muito obrigada por isso. E pergunto-lhe, da sua experiência, daquilo que vê aqui todos os dias no Instituto, sente que após um tratamento concluído, após uma boa higienização, após pacientes que fazem tratamentos completos, o sorriso, a alteração do sorriso dessas pessoas, no nosso caso, das mulheres a quem nos enfocamos, realmente valoriza a sua autoestima e a sua confiança? Acima de tudo, agradecer mais uma vez o convite. Eu agora pegando um bocadinho nesta parte e numa pergunta que nós estamos habituados a ver um bocadinho num programa, que é o que dizem os teus olhos. Aqui eu perguntaria um bocadinho o que é que diz o nosso sorriso. E a verdade é que não só o pós-tratamento, mas acima de tudo um sorriso diz-nos muita coisa. E a pessoa, quando não está confortável com o seu sorriso, a tendência muitas vezes é esconder. E quando falamos no sorriso, falamos noutras coisas associadas ao sorriso, porque nós temos acima de tudo presente a imagem. Mas mais do que a imagem são os outros problemas funcionais que podem existir nesse aspecto. Uma alimentação que muitas vezes não é a melhor por haver falta de peças dentárias ou perda de peças dentárias, em que a pessoa muitas vezes tenta ajustar um bocadinho a sua alimentação à forma como consegue mastigar, ou muitas vezes, por exemplo, o facto da pessoa utilizar uma prótese removível não estar confortável com a mesma, muitas vezes está à mesa, come mais rapidamente, ou seja, acaba por não ajudar, mesmo até em termos de digestão, a pessoa está constantemente a esconder, medo que caia a prótese, aconteça alguma coisa, portanto, tudo isso é realmente algo que afeta muito não só a mulher, mas acima de tudo o sorriso da pessoa. A pessoa acaba por se esconder muito mais, não estar tão à vontade, não mostrar tanto o sorriso, não sair de casa. Muitas vezes acontece, a nossa autoestima, a nossa confiança muda por completo. Portanto, muitas vezes a pessoa estar acompanhada, o pós-uma higiene oral, a pessoa sentir que os seus dentes estão mais brancos, poder sorrir mais à vontade, fazer os seus tratamentos terminar, muitas vezes é um alívio de alguma forma e a pessoa de repente sair à rua e ok, eu posso sorrir, eu posso mostrar os meus dentes, eu posso estar à vontade sem medo de que posso cair, posso partir um dente, pode sair a minha prótese, alguma coisa, e a pessoa na verdade sente-se à vontade, porque sorri à vontade, mastiga à vontade. Portanto, eu acho que relativamente, e aqui focando um bocadinho na parte da mulher, eu acho que o sorriso, lá está, é uma porta de entrada para tudo. Portanto, nós sorrimos e nós... Exatamente, nós sorrimos e nós, com o nosso sorriso, nós temos um sorriso do outro lado. O sorriso é contagiante. Um sorriso, quando é um sorriso verdadeiro, é um sorriso contagiante. Portanto, isso faz com que a toda outra pessoa olhe para nós e diga que aquela pessoa está feliz, aquela pessoa está bem com a vida. Portanto, acima de tudo, eu acho que é isso. Termos um sorriso cuidado, é um sorriso que contagia toda a gente nesse aspecto.
É Tem mesmo. sido. Acho que é uma ótima forma de acabar, uma mensagem muito importante. Não negligenciarem, não descurarem a vossa higiene oral, o vosso sorriso, porque tem, de facto, muito impacto na nossa imagem, na nossa autoestima e na forma como nos vemos a nós próprios e o mundo nos vê também a nós. Por isso, obrigada por nos seguirem mais uma vez nestas nossas newsletters de bem-estar, saúde e autoestima, prometendo que a próxima edição será, mais uma vez, muito interessante. Obrigada e até à próxima. Obrigada. Obrigado.